A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, todos estão bem? Espero que sim. Para você que está aqui pela primeira vez, aqui quem vos fala é o pregador Luiz Ronaldo, trazendo aquela palavra que vem diretamente do coração de Deus para o seu coração. Já se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like para posicionar esse vídeo, impulsionar esse vídeo a chegar e alcançar mais pessoas, para elas também serem alcançadas pela palavra de Deus, amém? Irmãos, hoje eu quero falar e pregar sobre guerra espiritual, sobre batalha espiritual. Você que é crente, você que já tem aí um certo tempo, anos de crente, você sabe que nunca foi fácil e nem será fácil servir ao Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade e adorar a Ele na beleza e na riqueza da sua santidade. Não é fácil porque o adversário das nossas almas, Satanás, ele está 24 horas bramando, rugindo como um leão, procurando alguém para ele poder tragar. Nós vamos ver ali no livro do profeta Daniel, no seu capítulo 9, do verso de número 12 em diante, que Daniel, ele ora ao Senhor. Daniel, ele faz um propósito, ele jejuma, ele ora, ele faz um propósito de 21 dias de oração, para Deus responder a ele, para Deus entrar com providência na sua vida, na sua nação, porque estava vivenciando ali tempos difíceis, perseguição, pessoas que adoravam a outros deuses. Mas Daniel, ele não se contaminou, Daniel, ele não se conformou com este mundo, mas ele fez um propósito de oração para Deus livrar, para Deus proteger a nação. Meus irmãos, nós vamos ver aqui a guerra, a batalha espiritual que o profeta Daniel, ainda jovem naquele tempo, estava enfrentando, mas só que ele não se contaminou, irmãos. Ele não se deixou levar, mas ele se posicionou na oração, ele se posicionou no jejum, na consagração, ele se posicionou, ele se colocou na posição e continuou sendo fiel ao Senhor Jesus Cristo, fiel ao Deus da nação, fiel ao Deus dos seus pais, fiel ao seu Deus. E ele faz esse propósito de oração de 21 dias, irmãos. E quando ele está orando, quando ele está nesse propósito de 21 dias de oração, a palavra vai dizer, meus irmãos, que no primeiro dia Deus responde a Daniel. Você sabe que Deus, ele tem prazer em nos ouvir, ele tem mais prazer ainda em nos responder. Nós vamos ver nos evangelhos ali de Jesus, em Mateus ali, que uma certa vez ele fala: aquele que pede, recebe, aquele que bate, abre-se-vos-á, e aquele que busca, encontra-se-lhe-á. Ou seja, nós vimos que Deus, ele tem um prazer de ouvir os seus servos. Deus, ele tem um prazer de nos responder. Deus, ele tem um prazer de entrar com providência, de suprir com as nossas necessidades, para que nós venhamos reconhecer e saber e entender que ele é vivo, que ele é fiel, que ele ouve e que ele responde de conformidade com a sua própria vontade, não a nossa, mas de acordo com a vontade dele. Mas só que uma certa vez também ele vai nos dizer que muitos pedem, mas não recebem. Por quê? Que muitos pedem e não recebem, porque pedes mal, porque não sabe pedir. Talvez você é alguém que está orando, que está pedindo, mas só que até agora nada aconteceu.
Irmão, é que sabe por que muitas das vezes nós oramos ao Senhor e não recebemos nada? Sabe por que muitas das vezes? É porque nós pedimos errado. Você ainda não recebeu, sabe por quê? Porque está pedindo errado. Sabe por que muitas das vezes Deus não te responde? Sabe por que muitas das vezes Deus não responde a você? Sabe por que muitas das vezes Deus não me responde? Porque muitas das vezes Deus não nos responde, porque muitas das vezes aquilo que nós estamos pedindo não vai de acordo com a vontade de Deus. Muitas das vezes só é favorável para nós, mas só que não vai de encontro com a própria vontade de Deus. Por isso que ele fala, muitos pedem e não recebem, porque pedes mal. Muitas das vezes alguém ora, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, que você pode até achar que é blasfêmia ou que é algo errado, não, mas é a verdade. Tem muita gente que ora contra o seu próximo. Tem gente que ora contra os seus irmãos. Aí você acha que Deus vai responder uma oração dessa? Não. Deus até ouve sim, porque Ele ouve todas as coisas. A palavra vai dizer, declara uma das características do nosso Deus, o Todo-Poderoso, que Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Onisciência, ele está ciente de todas as coisas. Onipresente, Ele está presente em todos os lugares, nos quatro cantos da terra. E a sua onipotência, Ele é onipotente. Não tem ninguém que é mais potente do que o nosso Deus. Não tem ninguém que é mais poderoso do que o teu Deus, do que o nosso Deus. Então Ele ouve e responde as orações dos santos, mas só que aqui que Ele vê, Ele vai responder se a oração é boa, se a oração é agradável a Ele, se a oração vai beneficiar alguém, ou se vai amaldiçoar, ou se vai prejudicar. Ele ouve, mas quando prejudica alguém, Ele não responde, irmãos. E tem muita gente orando contra, jejuando contra, fazendo trabalho contra outras pessoas, mas essa oração é oração de feiticeiro. É oração de gente que não conheceu o próprio Deus que está servindo, porque o nosso Deus, Ele não tem prazer em amaldiçoar ninguém, não. Ele tem prazer em abençoar, em salvar, em livrar, irmãos. Ah, meu Deus! Mas só que Daniel enfrenta essa guerra travada, a guerra espiritual estava travada. 21 dias, Deus ouve e responde a oração de Daniel no primeiro dia. Mas só que no primeiro dia Daniel não vê o agir de Deus. Sabe por quê? Porque além desse mundo físico, porque além deste mundo, desta matéria, existe um mundo espiritual. Existe um mundo espiritual, e só vai entender, só entende do mundo espiritual quem é espiritual. Quem não é espiritual não entende. É por isso que chamamos crente de loucos. É por isso que nos chama de doido, de louco, porque não entende do mundo espiritual. Mas Daniel ora e Deus responde a Daniel no primeiro dia de oração. Mas só que Daniel não vê o agir de Deus no primeiro dia. Por quê? Porque no mundo espiritual estava acontecendo uma grande guerra espiritual. A guerra estava travada no mundo espiritual. Porque, irmãos, assim como o mundo espiritual, como Deus, Jesus, o Filho de Deus, os anjos, o Espírito Santo trabalham em favor para nos beneficiar, para nos livrar de todo mal, também existe o nosso adversário.
O inimigo das nossas almas, Satanás, que não dorme, que está 24 horas tramando cair, procurando alguém para tragar, para destruir, porque a palavra vai dizer que o nosso adversário, ele veio com 3 propósitos. O primeiro, matar; o segundo, roubar; o terceiro, e destruir. Por isso ele está aí blamando, buscando a quem tragar. E quando o anjo está descendo com a resposta de Daniel, o adversário se levanta. No mundo espiritual, o mundo da Pérsia espiritual, a guerra está travada. O anjo queria descer com a vitória de Daniel, mas só que os anjos de Satanás interrompem, começa a lutar. Não, você não vai descer. Daniel está orando, mas você não vai entregar a bênção dele. Eu vou impedir. Satanás está tentando. Satanás, ele pode até tentar impedir o agir de Deus na tua e na minha vida, mas só que quando Deus resolve responder, meu irmão, ninguém pode impedir o agir, ninguém pode impedir o trabalhar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E está lá no mundo espiritual, Daniel orando, e a vitória ainda não chegou. Mas só que Daniel, irmãos, eu aprendo com Daniel aqui a persistência. Sabe por quê? Porque mesmo ele não vendo agir, mesmo ele não vendo operar do Senhor, ele não desistiu. Ele não desistiu do propósito. Ele falou: 21 dias. Foi o primeiro, eu não vi a resposta de Deus. No segundo, eu também não vi. No terceiro, nada. No quarto, nada. Daniel não parou. Ele continuou com o seu propósito. Muitas das vezes alguém só não recebe, aleluia, o propósito que ele fez. Ele não vê a resposta de Deus porque desiste no meio do propósito. Ei, meu irmão e minha irmã, não desista do propósito de Deus na tua vida. Não desista daquilo que você falou para o Senhor que iria cumprir, que iria concretizar, que iria fazer. Você colocou um voto, um propósito no seu coração. Aí muitas das vezes Satanás blanda para você desistir, dizendo: até agora eu não ouvi nada, até agora eu não estou vendo agir, até agora eu não estou vendo trabalhar de Deus. Deus está falando: continua. Porque eu estou ouvindo, continua, porque eu vou mandar a resposta. Não para, não desista. Não é porque eu não estou ouvindo, eu estou ouvindo sim, mas no momento certo eu vou descer com a vitória. Irmãos do céu, aleluia. E o anjo está lá com a vitória de Daniel travada, tentando impedir, e Deus vê que o anjo não consegue descer, porque tinha vários anjos de Satanás tentando impedir, lutando. Aí Deus manda reforço, Deus manda o arcanjo Miguel, oh glória, Deus manda reforço, vai lá, ajuda lá ele, e ele desce com espada, irmão, de fogo desembanhada, e ali, irmãos, o anjo é liberado e desce com a vitória de Daniel. E Daniel recebe a sua vitória. Daniel vê o agir, Daniel vê a resposta do seu propósito, a resposta da sua oração. Ei, não pare. Daniel fez o propósito de 21 dias. Ele não parou, ele continuou. Muitas pessoas começam um propósito e desistem no meio do propósito. Irmãos, isso aí é propósito de tolo. Quando você fala para Deus: Senhor, eu vou fazer uma campanha de tal dia, é de 21 de Daniel, com jejum, com oração e consagração, mas só que quando você para no meio do propósito, irmão, você está fazendo um propósito de tolo. Ei, se você vê que não consegue cumprir, não faça, irmãos. Porque a palavra de Deus é coisa séria. Propósito é coisa séria, meus irmãos. Então tenha muito cuidado com o propósito que você vai fazer. Será se esse propósito que você colocou no coração, você vai ter capacidade, estrutura física e espiritual para aguentar a guerra travada que você vai enfrentar? Será, meus irmãos? Então vamos ter cuidado com isso. Mas uma coisa é certa:
Deus, ele responde e ele ouve quando nós nos levantamos com um propósito. Se você quer ter alguma coisa, você quer obter a resposta de Deus, faça um propósito com Deus vivo, com Deus Todo-Poderoso, porque Ele é fiel para te responder, porque Ele é fiel para nos responder, porque o nosso Deus é vivo, poderoso, e Ele está sentado no trono, aleluia, observando e vendo as nossas obras aqui na terra. Deus, ele é um Deus zeloso, Deus, ele é um Deus justo, meus irmãos. Aí muitas das vezes você pode olhar para alguém e dizer, esse aí é usado por Deus, aquela pessoa é usada tremendamente por Deus, mas vai saber, irmãos, no íntimo, na intimidade, a guerra espiritual que ela enfrenta. Porque não é fácil, irmão. Só em você ser crente, só em quando você naquele dia levantou a mão para o alto e disse, eu vou servir a Deus, Satanás se levantou contra a tua vida. Até hoje ele luta, porque você não entende. Muitas das vezes é a doença, é as setas de maligna. Isso é a batalha travada. Só nós estamos servindo ao Senhor, nós estamos enfrentando uma batalha terrivelmente que está travada. O nosso adversário lutando contra a minha e contra a tua vida, mas ele vai cair por terra. Sabe por quê? Porque maior é o Deus que está contigo, porque maior é o Deus que está comigo, porque maior é o Deus que está conosco do que aquele que está no mundo. Aí você disse, eu fiz campanha, só foi eu fazer essa campanha, só fui eu fazer um propósito de não perder mais nenhum culto, só foi eu fazer um propósito de ser fiel ao Senhor. A coisa está travada, o inferno se levantou contra a minha vida, porque é a guerra espiritual que está travada. Satanás, ele não vai mexer com aquele que está quietinho não, irmão. Aquele que está lá na mordomia, que não está nem aí para a obra do Senhor, que não está nem aí para Deus. Satanás olha para ele e diz assim, não vou mexer com ele não, ele já está fazendo a minha vontade, ele não está adorando a Deus, ele está se alimentando com o pecado, eu vou deixar ele quietinho. Mas agora aquela ali que está orando, que está se consagrando, que está meditando na palavra de dia e de noite, como fala o salmista de número 1, que bem-aventurado é o varão, é a varoa, que tem prazer na minha presença, que me busca de dia e de noite, que medita na minha palavra, que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas que tem prazer na minha palavra e que medita nela de dia e de noite. É aí que o inferno se levanta contra a tua vida. Você não está entendendo nada porque Satanás se levantou, é porque você está dando trabalho para o inferno, é porque o inferno sabe que você está orando. Satanás disse, eu coloquei tanta luta no caminho dela, pedra, usei pessoas no trabalho, usei pessoas na escola, na faculdade, até mesmo entre os familiares, para se levantar contra a vida dele e contra a vida dela, mas ela não para, ela ainda está de pé. Meu Deus, Satanás quebrou a cara. Sabe por quê? Ele pensou que ele pensou que usando pessoas para nos entristecer, ele achou que iria nos destruir, ele achou que iria nos paralisar, ele pensou que nós iríamos blasfemar contra o nosso Deus, mas ele quebrou a cara, porque eu e você não adoramos a Deus por aquilo que ele pode fazer, por aquilo que ele pode nos proporcionar, não, mas nós adoramos a Deus por aquilo que ele é. Nós adoramos ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é fiel, porque Ele é imutável, Ele não muda, porque Ele é o nosso Salvador, porque Ele nos libertou da condenação eterna e nos deu a vida eterna. Ele abriu a porta da graça. O que é graça? Graça é um favor imerecível. Eu não merecia ser salvo, você não merecia ser salvo não, mas Jesus Cristo olha de cima para baixo, não vê nem o justo sequer, ele vê que nós estava nas mãos de Satanás e disse, Pai, eu estou conjecturando, ele disse, Pai, eu vou descer, eu vou morrer por eles, eu vou derramar a minha última gota de sangue, mas eu não abro mão
deles. Eu vou libertar ele das mãos de Satanás, vou livrar ele. Eu vou morrer por eles. Eu vou pagar a dívida dos pecados dele, para que eles possam ser salvos através de mim. É a graça do Senhor Jesus Cristo, através da morte de Cristo Jesus, a porta da graça, a porta da salvação, ela foi aberta para cada um de nós que aceita o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador das nossas vidas, que reconhece que se não fosse a misericórdia dele, nós não estaríamos aqui de pé hoje, adorando e glorificando a ele em espírito e em verdade. É por isso que a batalha está travada contra a tua vida, porque você está sendo fiel ao Senhor, mesmo com poucas forças, como a igreja de Filadélfia. Deus fala para a igreja de Filadélfia no capítulo 3, dizendo: eu conheço as tuas obras. Deus conhece as tuas obras, Deus conhece as nossas obras. Ele falando para a igreja de Filadélfia: mesmo vós com poucas forças, tem guardado a minha palavra e não tem negado o meu nome. É por isso que Satanás tem se levantado. Ele pensou que iria roubar as tuas forças para você parar de adorar a Deus. Aí ele se levanta com fúria, porque ele sabe que você não para. Mesmo as pessoas te perseguindo, mesmo com poucas forças, você está de pé, adorando ao Senhor, está guardando a palavra no meu coração e não está negando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh glória, irmãos, então medita nessa palavra, guarda essa palavra na tálba do teu coração. A guerra é travada, porque a palavra vai dizer que os céus é tomado à força, irmão. O caminho é estreito mesmo. Jesus não falou que iria ser fácil, não. Tem muita gente por aí pregando o evangelho falso de prosperidade, dizendo que é só bênção. Não, irmão, não. Sai daí, sai disso. A palavra, ela tem que confrontar. Aleluia. A palavra verdadeira tem que ser pregada. Jesus não prometeu que iria ser só bênção. Não, ele falou: ei, no mundo terás aflição, mas ele fala: mas tem de bom ânimo. Oh glória. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus estava dizendo: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e eu vou capacitar vocês a vencer também, a suportar as guerras, as perseguições, as injúrias, as calúnias contra vós, porque vós me adoram, porque vocês servem a mim. Por causa do meu nome vocês vão ser perseguidos, mas dê glória a Deus, porque os apóstolos que foram antes de vós também foram perseguidos. Isso significa que você está dando fruto. Isso significa que você está servindo a Deus em espírito e em verdade. Amém? Irmãos, então guarde essa palavra. A guerra espiritual, a batalha espiritual, o mundo espiritual existe e é verdadeiro. Amém? Mas Deus, ele te guarda. Deus, ele nos protege de todo mal, irmãos. Amém? Então, fica com essa palavra. Que Deus te abençoe e continue firme. O inimigo pode se levantar contra a minha e contra a tua vida, mas ele já caiu por terra, porque o nosso Deus é maior, é poderoso, e ele está conosco também 24 horas. Ele disse: eu, o guarda de Israel, não durmo e nem cochilo. Ele está 24 horas também nos protegendo e nos guardando de todo mal. Amém? Então guarde essa palavra. Que Deus te abençoe. Fique firme e continue adorando ao Senhor na beleza e na riqueza da sua santidade, irmãos. Então você que está aqui pela primeira vez, ainda não é inscrito no canal, se inscreva, para que esse vídeo, essa palavra possa abençoar outras pessoas também. E deixe aqui nos comentários o que você aprendeu, o que você absorveu, o que Deus falou ao teu coração. Amém? Por que eu sempre peço isso?
porque isso me inspira a continuar fazendo a obra de Deus através aqui do canal do YouTube, abençoando a sua vida, a sua casa e famílias que acompanham, que são edificadas pela palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Oh, glória!